Olá e seja muito bem-vindo ao canal. Inicialmente, informo que sou advogado no Brasil e em Portugal. Eu não sou advogado nos Estados Unidos e esse vídeo não é e não pretende ser uma consultoria jurídica. Hoje vamos falar sobre o visto K1, também conhecido como visto de noivo ou noiva, para os Estados Unidos. Se você está noivo ou noiva de um cidadão americano e deseja se casar e viver nos Estados Unidos, o visto K1 pode ser a opção ideal para você. Neste vídeo eu vou explicar o que é o visto K1, quem pode se qualificar, como funciona o processo de solicitação e muito mais. Então continue assistindo para saber tudo o que você precisa. O que é o visto K1 de noivo? O visto K1 é um visto de não imigrante, destinado aos noivos e às noivas de cidadãos americanos que desejam se casar nos Estados Unidos. Esse visto permite que o noivo ou a noiva entre nos Estados Unidos com a intenção de se casar com seu parceiro cidadão americano em até 90 dias após a sua chegada. Após o casamento, o noivo pode solicitar ajustes de status para obter o Green Card, que é a residência permanente e permanecer legalmente nos Estados Unidos. Quem pode se qualificar para o visto K1? Para ser elegível ao visto K1, tanto o peticionário, que é o cidadão americano, quanto o beneficiário, o noivo ou a noiva estrangeira, devem atender a alguns requisitos. Vamos conferir. A relação tem que ser genuína e a intenção de se casar verdadeira. O casal deve ter uma relação genuína e a intenção de se casarem até 90 dias após a chegada do noivo ou da noiva aos Estados Unidos. É necessário provar que o relacionamento é legítimo e que o casamento é o próximo passo. Tem que ser também tem que ter um encontro pessoal recente. Em geral, o casal deve ter se encontrado pessoalmente nos últimos 2 anos antes de solicitar o visto K1. Existem algumas exceções para esse requisito, como em casos de dificuldade para viajar ou se encontrar devido a questões culturais ou religiosas. Além, tem que ter também capacidade de se casar nos Estados Unidos. Ambos os parceiros devem ser legalmente capazes de se casar. Isso significa que, caso algum dos dois tenha sido casado anteriormente, o divórcio deve ser legalmente finalizado antes de solicitar o visto. A petição de um cidadão americano. O noivo ou a noiva estrangeiro deve ser noivo de um cidadão americano e é o cidadão americano quem deve iniciar o processo de solicitação do visto K1, apresentando a petição I-129F. E como funciona o processo de solicitação do visto K1? O processo de solicitação envolve várias etapas e requer a cooperação do casal. Vamos ver como funciona. A petição I-129F. O cidadão americano começa o processo apresentando a petição I-129F ao Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, que é a USCIS. Esse formulário serve para solicitar autorização para que a noiva estrangeira possa entrar nos Estados Unidos com o intuito de se casar. Juntamente com a petição, é necessário fornecer documentos que comprovem a relação, como fotos, mensagens, cartas, etc. A aprovação da petição é envio ao consulado. Após a aprovação da petição I-129F, o caso é enviado ao consulado ou embaixada dos Estados Unidos no país do noivo, onde será iniciado o processo de solicitação do visto. A entrevista consular. A noiva estrangeira deverá agendar uma entrevista no consulado ou embaixada dos Estados Unidos em seu país. Durante a entrevista, será necessário apresentar o passaporte, a petição aprovada e outros documentos exigidos, como comprovantes de relacionamento e certificados de antecedentes criminais. E como que funciona a aprovação do visto K1? Se tudo correr bem, o visto K1 será aprovado e a noiva estrangeira receberá o visto para viajar para os Estados Unidos. E a entrada nos Estados Unidos e o casamento? A noiva estrangeira poderá entrar nos Estados Unidos com visto K1, que foi recebido lá no consulado.
O casamento deve ocorrer em até 90 dias após a chegada. Se o casamento não acontecer dentro desse prazo, a noiva terá que deixar os Estados Unidos. Em seguida, pode ser feito o ajuste de status. Após o casamento, a noiva estrangeira pode solicitar esse ajuste de status para obter a residência permanente, que vem a ser o Green Card nos Estados Unidos. O processo pode levar alguns meses, mas durante esse período, a beneficiária pode viver legalmente nos Estados Unidos. Quais são as vantagens do visto K1? Facilidade para se casar nos Estados Unidos. O visto K1 permite que a noiva entre nos Estados Unidos especificamente com a intenção de se casar em um prazo de 90 dias. Além disso, tem a possibilidade de residência permanente. Após o casamento, a noiva pode ajustar seu status para obter a residência permanente nos Estados Unidos, o que é o primeiro passo para se tornar uma cidadã americana. Cônjuge pode solicitar visto de trabalho. Durante o processo de ajuste de status, o cônjuge pode solicitar uma autorização de trabalho, o que permite trabalhar enquanto aguarda a residência permanente. Agora, tem alguns pontos de atenção nesse processo, né? Um deles é a necessidade do casamento em 90 dias. O visto K1 exige que o casal se case dentro desse prazo, após a entrada nos Estados Unidos. Porque se o casamento não acontecer nesse período, a noiva estrangeira deve deixar o país. E também tem que ter uma exigência de comprovação de relacionamento genuíno, né? O casamento tem que ser de verdade. Durante o processo, é importante demonstrar que o relacionamento é legítimo e sério, e o casamento é o passo natural. A USS pode solicitar evidências do relacionamento, como fotos, mensagens e testemunhos. Além disso, no processo de ajuste de status após o casamento, nesse processo pode ser demorado e envolver uma análise detalhada. Isso significa que o processo de imigração não termina com a obtenção do visto K1. Agora vamos para as considerações finais. O visto K1 de noiva é uma excelente opção para casais que desejam se casar nos Estados Unidos e começar uma vida juntos. Se você está noiva de um cidadão americano e quer realizar seu casamento nos Estados Unidos, o visto K1 pode ser a chave para esse novo capítulo na sua vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre vistos e imigração. Se você tiver alguma dúvida sobre o visto K1, me deixe ajudar. Aqui está o meu e-mail na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.